seja bem-vindo ao canal. Vamos para o terceiro vídeo sobre Design Patterns, padrões de projeto no desenvolvimento de software com orientação a objeto. No vídeo de hoje nós vamos focar a questão do catálogo. O livro Design Patterns é um catálogo de padrões. Vamos examinar com mais calma. Eu sou o professor André Vienges, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto, bem explicado. Nossas palavras-chave de hoje são organização, categorização e agrupamento. Então nós vamos entender como é que os padrões de projetos são agrupados no Design Patterns. No vídeo anterior nós vimos que cada padrão está descrito por 4 elementos essenciais: o nome do padrão, o problema que ele resolve, a solução que ele propõe e as consequências do uso dessa solução. Mas isso é simplificar um pouco a apresentação. Nós temos alguns elementos mais do que esses essenciais. Quando você abrir o livro, ou a referência eletrônica, enfim, a referência do Design Patterns, você vai encontrar mais informações. Você vai encontrar, certamente, o nome, mais uma classificação. Os autores agruparam, por isso a nossa ideia de discutir um pouco o catálogo, agruparam de uma certa forma esses padrões, classificaram de uma certa maneira. Então você encontra o nome, a classificação que foi dada ao padrão, a intenção, o que é que se pretende com esse padrão, outros nomes, às vezes um padrão é conhecido por mais do que um nome, a motivação de uso desse padrão, em que condições ele é aplicável, então a aplicabilidade do padrão. Uma parte que sempre interessa muito é a estrutura, como é que eu monto, como é que eu construo o meu padrão para poder aplicar. Quais são os participantes dessa estrutura, como esses participantes colaboram, quais são os relacionamentos, quais são então as colaborações, quais são as consequências de uso do padrão, o que você ganha, o que você perde ou o que você paga com isso. A implementação dele, num caso mais geral, a gente já conversou que a ideia é um nível de abstração mais alto, mas enfim, você tem ali uma forma, um guia de como implementar esse padrão. Você tem exemplos de código. No livro Design Patterns, alguns exemplos são em C++, outros menos frequentes são em Smalltalk. Você tem os usos conhecidos para esses padrões e o relacionamento desse padrão com os demais padrões do livro, certo? Então você encontra uma gama bastante grande de informação para cada um dos padrões que estão no catálogo. Já é hora de a gente pelo menos listar quais são os padrões. Você vai encontrar em ordem alfabética: Abstract Factory, Adapter, Bridge, Builder, Chain of Responsibility, Command, Composite, Decorator, Facade, Factor Method, Flyway, Interpret, Iterator, Mediator, Memento, Observer, Prototype, Proxy, Singleton, State, Strategy, Template Method e Visitor. Eu não vou traduzir os nomes dos padrões, ninguém faz isso, porque nós estamos falando de um vocabulário comum. Então, se você citar o padrão Chain of Responsibility, é muito mais interessante que você tentar traduzir por cadeia, por corrente, daqui a pouco isso aqui não vai dar muito certo. Então, use os nomes no original para facilitar a sua comunicação. Os autores agruparam os padrões segundo 2 critérios. O primeiro critério é o propósito, para que serve o padrão. Então você vê aí no slide que nós temos os padrões criacionais, que são relativos a problemas de criação de objetos. Você vê os padrões estruturais, que são relativos à composição de classes e objetos. E os padrões comportamentais, que se relacionam com a interação e distribuição de responsabilidades ao longo do projeto, ou para os participantes. O segundo critério é o escopo,
Esse escopo pode ser um padrão aplicável à classe e um padrão aplicável a objetos. Vamos ver como é que ficou essa distribuição. Então você vê aí que há dois critérios de classificação e, por exemplo, o Factor Method é um padrão cujo propósito é criacional, cuja aplicação é ao nível de classe. Você vê um padrão Adapter, que ele é estrutural em termos de propósito. Ele é um padrão que se aplica à classe, mas ele é um padrão que se aplica também a objetos. Então você vê o Adapter em dois lugares aí no nosso quadro. E quando nós juntamos esses dois critérios, nós temos o seguinte: para padrões criacionais, aqueles que se relacionam à classe, em geral, adiam alguma parte da criação de um objeto para subclasses. Aqueles que se relacionam a objetos, adiam alguma parte da criação de um objeto para um outro objeto. Então percebe, são padrões criacionais, mas os que são relativos à classe fazem isso para subclasses, ou seja, usam o mecanismo de herança, e os relativos ao objeto usam o mecanismo de delegação, eles passam isso para outros objetos. Os padrões estruturais voltados à classe usam herança para a composição de classes. Então são padrões que se baseiam fundamentalmente na herança. Os padrões estruturais voltados ao objeto são modos de montagem dos objetos. Finalmente, os padrões comportamentais. Aqueles voltados a classes usam a herança para descrever algoritmos e fluxos de controle, enquanto aqueles voltados ao objeto descrevem a forma de cooperação entre grupos de objetos. Com isso, nós já estamos bastante bem preparados, já conhecemos quais são os padrões que estão no catálogo Design Patterns, já sabemos que eles têm uma lógica de agrupamento e já sabemos também por que essa lógica nos ajuda a aplicar. Nós sabemos então quais são aqueles voltados a classes, quais são voltados a objetos, aqueles com os propósitos de criação, aqueles com os propósitos estruturais e comportamentais. Com isso, você já tem condições de navegar muito bem pelo catálogo Design Patterns, compreender e aplicar os padrões. Espero você nos próximos vídeos para a gente discutir ainda mais sobre esse assunto. Até lá! Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objetos, bem explicado. Eu sou o professor André Diógenes, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, e espero você no próximo vídeo.